Olá, o meu nome é Gabriel de Almeida Silva, eu sou estudante de Educação Física, bacharelado em Educação Física, na Universidade de Brasília, e faço parte do projeto Doce Desafio. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns atletas diabéticos e explicar um pouco melhor sobre qual é a relação que existe entre a prática de atividade física e a diabetes. Bacana. Então, antes de mais nada, a gente precisa lembrar, a gente precisa entender que diabéticos praticam atividade física em todos os níveis diferentes de qualquer esporte. Existem atletas diabéticos tanto em atividades físicas amadoras, seja corrida de rua, o cara que faz musculação na academia do prédio, quanto em atividades físicas em esportes de alto rendimento, como por exemplo as Olimpíadas. Eu trago aqui dois exemplos para a gente ver de atletas de alto rendimento que são diabéticos. O primeiro é esse cara aqui. O nome dele é Steve Redgrave. Ele é um atleta inglês que ganhou 5 medalhas de ouro em remo. E temos também Gary Hall Jr. É um atleta americano que ganhou 2 medalhas de prata em natação. E esses são só 2 exemplos que a gente tem, dentre vários. Então, a prática de exercício não só é possível para a população diabética, como ela é recomendada, ela é estimulada. Afinal de contas, o exercício físico traz inúmeras consequências positivas para a nossa saúde. E esses efeitos do exercício são tanto agudos quanto crônicos. O que significa isso? Os efeitos agudos são aqueles de curto prazo, que aparecem no momento, mas não duram por muito tempo. E os efeitos crônicos são aqueles a longo prazo, que são construídos ao longo de um tempo, mas perduram, permanecem por muito mais tempo. Falando especificamente das vantagens que o exercício físico tem quanto à diabetes, a gente pode citar, para começo de conversa, que o exercício físico estimula a absorção de glicose devido à ação dos músculos. Ele aumenta a sensibilidade à insulina, ele reduz a porcentagem de gordura corporal e, falando de uma forma geral, ele promove uma sensação de bem-estar na gente. Com relação ao tipo de exercício físico, falando especificamente do exercício físico no tratamento à diabetes, nós temos basicamente 2 tipos. Temos o exercício físico aeróbico e temos o exercício físico de treinamento resistido, que seria a musculação. Ambos, tanto o treinamento resistido quanto o exercício físico aeróbico, melhoram a ação da insulina, ajudam no controle glicêmico, que é o controle do nível de glicose no sangue, e promovem a oxidação da gordura, que é quando a gente quebra a gordura armazenada no tecido adiposo e usa ela para produzir energia. Entretanto, uma combinação entre os dois, o exercício físico aeróbico e o exercício físico resistido, parece ser mais interessante, parece ser mais positivo no tratamento da diabetes do que somente um dos dois. Mas é claro que algumas precauções são necessárias para que a prática de exercício físico em diabéticos ou de diabéticos seja segura. Para aqueles que desejam praticar exercício de treinamento resistido, de novo, musculação, é interessante fazer um exame óptico para verificar se você tem retinopatia, já que a prática de musculação a gente realiza bastante a chamada manobra de Valsalva. Aqui a gente faz um pequeno parêntese para explicar o que é essa tal de manobra de Valsalva. Resumindo, é o que acontece quando a gente exala o ar com muita força, mas prende os lábios e a narina, forçando o ar a ficar dentro. Isso é algo que acontece bastante na musculação, quem praticou sabe. Quando a gente faz exercício, quando a gente faz um supino ou um agachamento, é normal que a gente prenda a respiração e faça bastante força.
O que acontece é que a Valsalva tem como consequência um aumento da pressão venosa sistêmica, que afeta principalmente a parte superior do corpo, e aumenta também a pressão intraocular, a pressão venosa dentro dos nossos olhos, o que pode levar a rompimento de vasos capilares, ou, em casos extremos, até mesmo a perda de visão. Bacana. Mas o que é a retinopatia? E o que ela tem a ver com a manobra de Valsalva? Retinopatia é o nome de uma complicação ocular que é consequência da diabetes. É uma deteriorização progressiva dos vasos sanguíneos da retina. E é por isso que a manobra de Valsalva pode ser um problema, porque pode aumentar a pressão em vasos que já se encontram prejudicados. Então já estão vulneráveis a ter esse tipo de rompimento, já estão vulneráveis a ter consequências extremas, como, por exemplo, a perda de visão. Outra coisa que a gente precisa estar atento é o nível de glicemia. E aqui podem ser dois: a hipoglicemia ou a hiperglicemia. Falando primeiro da hipoglicemia. Hipo vem de pouco, ou significa pouco, e glicemia vem de glicose, ou seja, é um baixo nível de glicose no sangue. A hipoglicemia acontece, principalmente, como consequência de medicamentos como a insulina exógena, que abaixam drasticamente e rapidamente os níveis de glicose no sangue. Entre os sintomas da hipoglicemia, a gente pode citar fadiga, fome, sede, dor de cabeça, visão comprometida, palpitações nos corações, entre outros. Além disso, a hipoglicemia pode acontecer durante o exercício, poucas horas depois do exercício ou até mesmo muitas horas depois que o exercício já terminou. Apesar de que o risco de que ela aconteça seja durante ou logo após a prática de exercício físico. Além disso, se você teve um episódio de hipoglicemia, no dia seguinte você corre um risco maior de ter um novo episódio de hipoglicemia, já que as suas reservas de glicose no corpo, o que a gente chama de glicogênio, se esvaziaram todas. Por isso, é muito importante ter sempre um carboidrato de rápida absorção disponível quando se for praticar atividades físicas, para poder repor com rapidez a glicose de volta a um nível que pode ser considerado normal. Algumas opções de carboidrato de rápida absorção são sucos, frutas, mel, pão branco, dentre outros. Também é essencial ter água por perto, já que a população diabética tem uma tendência a se desidratar com mais facilidade. Mas eu já explorei isso um pouco mais em outro vídeo. E a gente vai para o outro extremo no nível da glicemia, a hiperglicemia. É o contrário da hipoglicemia, é um nível muito alto de glicose no sangue. Isso também pode ser um problema. A hiperglicemia também tem consequências muito danosas ao nosso organismo. E não é recomendado que se faça exercício físico quando a gente está com um nível de hiperglicemia muito alto, já que a primeira reação do nosso organismo é elevar a taxa de glicose do sangue como uma resposta ao aumento da adrenalina devido à prática de exercício físico. E é por isso que uma das coisas mais importantes para a prática de atividade física de qualquer diabético é o glicosímetro. É essencial medir o nível de glicemia antes de iniciar a atividade física, durante a atividade física e após a atividade física, para que a gente possa verificar se estamos numa condição adequada para essa prática, se permanecemos numa condição adequada para essa prática e se, uma vez que a prática acabou, a gente precisa intervir de alguma forma. Como regra geral, não é recomendado realizar exercícios com uma glicemia abaixo de 80 ou acima de 250. Então, para concluir, de forma geral, a gente pode concluir que diabéticos não só podem realizar exercícios físicos, mas devem fazer isso como parte do seu tratamento. E
Para além disso, a diabetes pode sim ser uma dificuldade no treinamento de algum atleta. Ela apresenta sim alguns riscos que devem ser devidamente tratados, mas de nenhuma forma ela é um impedimento. E é isso. Eu termino o vídeo de hoje e agradeço a atenção.